Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Mais uma vez nos reunimos aqui na casa do Senhor, mesmo de forma online, a prestarmos culto, adoração ao nosso Deus e prestar a Ele, melhor dizendo, buscá-lo em espírito e em verdade, mas aprendermos da sua palavra. Iniciamos mais um mês, o mês de outubro de 2021, ainda vivenciando a pandemia. Aparentemente já estamos entrando na reta final de todos estar sendo vacinados e estarmos retomando as nossas vidas logo mais. Nesse instante, convido os amados irmãos a fecharem seus olhos, a fazermos uma oração. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, obrigado por esse instante maravilhoso, obrigado por esta oportunidade de estarmos na Tua casa para aprendermos da Tua palavra, Pai. Vem com Teu Santo Espírito iluminar a minha vida nesse instante, o qual estarei ministrando essa abertura de Escola Bíblica Dominical, a reflexão desta manhã, bem como o reverendo Carlos Alberto, que estará ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical, Pai. E abençoe a todos os alunos, a todos que vão estar participando, Pai, hoje ou nos próximos dias, através do canal do YouTube, Pai. Todos sejam abençoados com a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entender e compreender a Sua ministração, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, dos versos 18º ao verso 24º. Gênesis, capítulo 2, dos versos 18º ao 24º. Diz assim a palavra. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe o homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos irmãos e irmãs, o 27º domingo do tempo comum apresenta como tema principal o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher: formar uma comunidade de amor estável, indissolúvel, que os ajude mutuamente realizarem-se a serem felizes. Esse amor feito doação e entrega será para o mundo um reflexo do amor de Deus. Ao lermos Gênesis capítulo 2, dos versos 18º ao 24º, disse-nos que Deus criou o homem e a mulher para se complementarem, para se ajudarem,
para se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão uma só carne. Ser uma só carne implica viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. Amados irmãos, a história em Gênesis da formação do homem, da formação da criação do mundo, da criação de Deus, ela tem como base, como nós lemos, como nós identificamos, o amor de Deus, em primeiro lugar, obviamente, o amor do homem pela mulher, né, pela varoa. Nós não vamos aqui discutir se isso é mitologia, se de fato isso aconteceu, foi literalmente, essa não é a ideia. Mas a ideia nesse domingo é refletirmos o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher, que é a formação de uma comunidade de amor, a formação de uma família estável, indissolúvel, e que se ajudem mutuamente a realizarem os seus sonhos, a realizarem os seus objetivos e serem felizes. Esse amor feito por doação e entrega de um para com o outro será no mundo um reflexo do amor de Deus. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, dos versos 2 ao 16, nos demonstra Jesus sendo confrontado com a lei judaica do divórcio. E ele reafirma o projeto total de Deus para o homem e para a mulher. Eles foram chamados a formar uma comunidade estável e indissolúvel de amor, de partilha, de doação. A separação não está prevista no projeto ideal de Deus, pois Deus não considera um amor que não seja total e duradouro. Só o amor eterno, expresso num compromisso indissolúvel, respeita o projeto primordial de Deus para o homem e para a mulher. Quando analisamos também a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, dos versos 9 ao 11, lembramos a qualidade do amor de Deus pelos homens. Deus amou de tal forma os homens que enviou ao mundo o seu Filho único em proveito de todos. Jesus, o Filho, solidarizou-se com os homens, partilhou a debilidade dos homens e, cumprindo o projeto do Pai, aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a vida verdadeira está no amor e se dá até as últimas consequências. Ligando o texto da carta aos Hebreus com o tema principal da liturgia deste domingo, podemos dizer que o casal cristão deve testemunhar com sua doação sem limites e com a sua entrega total o amor de Deus pela humanidade. Os amados irmãos, tenham uma abençoada e proveitosa escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe com as palavras do reverendo Carlos Alberto. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical lendo no livro do profeta Isaías, o capítulo 14, os versículos 24 até o versículo 27. Isaías capítulo 14, do versículo 24 até o versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria nas minhas terras, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois,
a fará voltar atrás. Meus irmãos, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre a doutrina dos decretos de Deus. Os decretos de Deus. Então, no nosso breve catecismo, a pergunta que se faz é, quais são os decretos de Deus? Quais são os decretos de Deus? Os decretos de Deus, a resposta são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. A segunda pergunta número 8. Como executa Deus os seus decretos? E a resposta é: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, assim se dão os decretos de Deus. Então, resumindo, o que é a doutrina dos decretos de Deus? A doutrina dos decretos de Deus vai determinar que Deus ele fez todas as coisas para uma finalidade determinada. Deus tem um objetivo em tudo aquilo que ele fez. Assim como ele fez o homem para o louvor da glória do seu nome, tudo que ele criou com um objetivo, Então Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele criou. A respeito dos decretos de Deus, nós podemos e devemos dizer, em primeiro lugar, que eles são livres e são soberanos. Ou seja, Deus não sofre nenhuma influência de ninguém e de nada para estabelecer os seus decretos. Quando ele esteve criando o mundo, o ser humano e tudo que nele há, Deus estava sozinho. Quando a palavra diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está presente ali Deus nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, façamos, essa ideia de coletivo, de conjunto, nada mais é do que a companhia do Filho e do Espírito Santo junto ao Pai também. Segundo ponto a respeito dos decretos de Deus, eles são eternos. Os decretos de Deus são eternos. Ou seja, assim como Deus é eterno, os seus decretos também. A eternidade de Deus e dos decretos de Deus apontam que para uma existência perene para o passado e perene para o futuro. Então, os decretos de Deus são eternos. Eles sempre existiram e sempre haverão de existir. Uma próxima característica dos decretos de Deus, eles são imutáveis. Assim como Deus não muda, os seus decretos também não mudam. Então, eles não sofrem não sofrerão em momento nenhum tipo de comprometimento. Eles são exatamente como são hoje e o serão eternamente. Eles são eficazes, algo de uma eficácia comprovada, ou seja, Deus tem um objetivo quando ele estabelece os seus decretos, e eles são suficientes, eles são eficazes, eles são capazes de cumprir aquilo para o que Deus os determinou, os designou, ou exigiu, determinou que assim aconteçam, Então eles são eficazes. Aquele objetivo, aquele propósito que Deus tinha em criar, estabelecer aquele decreto, aquele objetivo haverá de ser cumprido sim, eternamente para a glória de Deus. Eles também são universais, ou seja, eles não são particulares, presentes nesse ou naquele ponto, nesse ou naquele lugar. Eles estão presentes em todos os lugares, em todo o mundo, porque eles são universais.
eles são incondicionais. Ou seja, Deus, na sua soberania, né, ele não condiciona o seu decreto a isto ou aquilo, a esta ou aquela razão, a esta ou aquela finalidade, né? Deus determinou que seja assim e é assim que eles vão se cumprir. E acima de tudo, os decretos de Deus, eles são sempre sábios e sempre bons, né? Então, Deus cria o homem para o louvor da sua glória, e tudo que Deus decreta, tudo aquilo que Ele determina, tudo aquilo que Ele decide fazer, foi e sempre será o melhor. É difícil, meus irmãos, muitas vezes entender em algumas coisas que nos acontecem que haja um propósito de Deus para o bem. Mas a doutrina dos decretos de Deus dizem que todos os decretos de Deus são sábios e são bons, né? Também a respeito dos decretos de Deus, eles podem ser causativos ou permissivos, né? Então, em que momento os decretos de Deus são causativos, né? É quando Ele decreta e Ele mesmo executa. Ou seja, Ele decretou que o mundo fosse criado e Ele mesmo foi lá e criou. Então, esses decretos nós chamamos de decretos causativos. Decretos causativos. Deus determinou que acontecesse e Ele mesmo foi lá e executou. E eles podem ser permissivos, como eu disse. Então, existem coisas, né, que não é que Deus determina que aconteçam. Não é que Deus quer que aconteçam. As questões, principalmente, né, que trazem mais dúvidas ao nosso coração, todas as questões relacionadas ao pecado. Deus não executa o pecado, mas Ele permite. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que então que o ímpio morre? Morre por um consentimento de Deus. Ou seja, Ele permite que aconteça, mas não que isso lhe traga alguma alegria. Isso, meus irmãos, para dizer que nada acontece fora do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus tenha dado um consentimento ou uma autorização. Tudo o que acontece, tudo o que se dá, acontece pela vontade de Deus, né? Que pode ser causativa ou permissiva, né? Então, aquilo que Ele decreta e faz, e aquilo que Ele apenas consente, né? Então, isso nós vemos também com relação ao pecado. E aí nós pensamos muitas vezes, mas então Deus criou o pecado? Não é que Deus criou o pecado. Deus permite que o pecado aconteça. Mas por que Deus permite que o pecado aconteça? Porque o homem tem que aprender a ser responsável pelas suas escolhas. Deus instrui o ser humano em todo o tempo. Deus orienta o ser humano, e aí é o que nós vamos ler lá no livro do Deuteronômio, quando diz: eis que ponho diante de vós para que escolhas o bem ou o mal, o certo ou o errado, a morte ou a vida. E eu te recomendo, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então Deus não criou o pecado. Deus não tem prazer em que o homem peque. Mas Deus permite. O homem peca porque Deus permite. Se Deus não permitisse, ele não pecaria. Mas nós não devemos, por isso, atribuir a Deus a responsabilidade ou a culpa do pecado
do homem. Não é desse jeito. Não é assim. Não foi assim que Deus sonhou. Não é assim que Deus desejou. Meus irmãos, que Deus nos tenha abençoado e falado ao nosso coração por intermédio da aula de hoje a respeito dos decretos de Deus. E que nós tenhamos a perfeita compreensão do que são e qual a finalidade dos decretos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, após esta aula de Escola Bíblica Dominical, nós estamos na parte final de encerramento. Lembrando, como já foi dito, que hoje é o primeiro domingo do mês de outubro. Logo mais nós teremos Santa Ceia. Nós estaremos na presença do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, no culto matutino e no culto vespertino, e também os irmãos que acompanham de forma online, através das nossas páginas, poderão participar, poderão fazer parte da mesa do Senhor. Nesse instante quero fazer uma oração final de intercessão e chamo mais uma vez os amados irmãos a orarmos. Santíssimo, bondoso Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós estamos aqui reunidos, partilhando da Tua Palavra, partilhando também das nossas necessidades, das nossas angústias, dos nossos desesperos, e também compartilhar das nossas alegrias, ó Pai. Nesse instante intercedemos pelo mundo que passa por essa pandemia, apesar da redução do contágio, mas ainda nós temos pessoas morrendo e pessoas que não se vacinaram por teimosia, não se vacinaram por questão política, não se vacinaram porque ainda não foi atingida a sua idade, mas pedimos o Teu clamor, ó Pai, sobre o Teu olhar sobre a humanidade, Pai. Que o Senhor escute o clamor das nossas vozes, que esse clamor chega diante de Ti, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe o pastor Carlos Alberto, o pastor titular, o pastor efetivo da nossa comunidade, como o reverendo Francisco, o nosso pastor auxiliar na congregação de Jordanésia, aqueles irmãos, ó Pai, que fazem parte daquela comunidade, a mim como pastor, também colaborador aqui na nossa igreja, Pai, esteja nos abençoando em tudo o que formos fazer, ó Pai, como pastores, como líderes da Tua Palavra, como líderes espirituais. Senhor, abençoe nesse instante o nosso conselho, os nossos presbíteros, presbíteras, as nossas diaconisas, os nossos diáconos. Ó Pai, esteja abençoando a nossa igreja, esteja abençoando a vida daqueles irmãos que estão precisando de um emprego, daqueles que estão precisando, ó Pai, de saúde, aqueles que estão passando por alguma provação, por algum problema. Que o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, aqueles que completaram esta semana e nesse início de ano, de mês, aliás, e final de mês, mais um ano de vida. O Senhor sustente a nossa igreja, Pai. Que a nossa igreja seja aqui no bairro, na comunidade onde ela está, seja um consulado do reino de Deus, ó Pai. Tudo isso pedimos em Cristo, o nosso Redentor. Amém.